Olá, boa tarde. Hoje é o dia da Constituição. A data faz referência à primeira Carta Constitucional do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824. De lá para cá, o Brasil já teve 7 constituições. Os avanços e as conquistas promovidos pela Carta Magna são um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina a remessa do inquérito do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para a primeira instância da Justiça Federal de Brasília. Em palestra, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, destaca o uso da tecnologia para avançar na prestação jurisdicional. O Poder Judiciário tem que aproveitar que todos nós aprendemos a lidar com a tecnologia para avançar. E ainda, em um ano de pandemia, Justiça do Trabalho destina mais de 200 milhões de reais ao combate da Covid-19. Os valores foram usados para a compra de remédios, testes rápidos, máscaras e equipamentos hospitalares. O uso da tecnologia para avançar na prestação jurisdicional e dar respostas mais rápidas e eficientes às demandas da sociedade. Esta foi a proposta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em uma palestra magna na manhã de hoje, na edição deste ano, do encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça. Veja agora como foi na reportagem de Fernanda Porto. Antes de começar a palestra, o ministro Alexandre de Moraes lamentou as mortes em razão da Covid-19. Nós temos mais até do que 300 mil mortos. Chegamos a uma segunda onda, chamada segunda onda, infelizmente, derivada uma parte pela incompetência de autoridades, pela ausência de liderança, pelo negacionismo, um negacionismo absolutamente inviável no século XXI, e de outra parte também, verdade seja dita, em culpa da própria sociedade, que se reuniu em Natal, se reuniu Ano Novo, se reuniu no Carnaval, sem atentar para a gravidade da transmissão. Então, eu quero aqui me solidarizar com todas as famílias, amigos dos mais de 300 mil mortos. O evento por videoconferência foi realizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão e também contou com a participação de integrantes do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais do Maranhão e Distrito Federal. Na abertura, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, recebeu a medalha Décio Antônio Herpe. A premiação destaca as pessoas que têm contribuído para o estudo do direito e aprimoramento do sistema de justiça. É com satisfação que o Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil confere a Vossas Excelências, em grau de alta distinção, a medalha do mérito desembargador Décio Herpen, como reconhecimento ao trabalho que Vossas Excelências têm desempenhado com zelo e dedicação em favor do judiciário brasileiro. Na palestra magna, Alexandre de Moraes destacou o uso da tecnologia para tornar o judiciário mais ágil e eficiente, principalmente neste momento de pandemia. O Poder Judiciário tem que aproveitar que todos nós aprendemos a lidar com a tecnologia para avançar. Avançar, como eu disse, com prioridade, com foco, com mudança de mentalidade. E também analisou os avanços e desafios na esfera criminal do Brasil. De cada 100 homicídios, 8% chegam a júri. Não é possível isso. Óbvio que isso não é culpa do judiciário, mas o judiciário pode cobrar, o judiciário pode se reorganizar para dar mais efetividade a isso, pode se reestruturar.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a decisão do Tribunal de Contas da União, que declarou a empreiteira Queiroz Galvão inidônea e impediu a empresa de participar de licitações por 3 anos. Segundo o TCU, a Queiroz Galvão teria participado de um cartel com outras empreiteiras para combinar preços e fraudar licitações na Petrobras. Em recurso no STF, a empresa alegou que o Tribunal de Contas ele não poderia aplicar a punição porque o caso já completou 5 anos e, por isso, está prescrito. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o trabalho do TCU no combate a fraudes e corrupção é extremamente relevante e que os atos investigados são graves, mas o ministro reconheceu a prescrição. Com a decisão, a construtora está liberada para assinar novos contratos com o poder público. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a uma ação em que o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pedia que o afastamento dele no cargo não durasse mais que 180 dias. Witzel é réu por corrupção e lavagem de dinheiro e foi afastado do governo do Rio de Janeiro em agosto do ano passado. Na ação no Supremo Tribunal Federal, a defesa de Wilson Witzel alegou que tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado prevêem prazo máximo de 180 dias de afastamento do cargo em caso de apuração de crimes comuns ou de responsabilidade. O Superior Tribunal de Justiça afastou o governador por 1 ano. O ministro Edson Fachin não chegou a analisar os argumentos, porque entendeu que Witzel não tem legitimidade para apresentar ação direta de inconstitucionalidade como governador, já que ele está afastado do cargo. Com a decisão, Witzel deve permanecer fora das funções no governo do Rio de Janeiro. Ele se tornou réu em fevereiro, acusado de participar de um esquema de corrupção que facilitou contratações públicas. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça validou o recebimento da denúncia. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa de inquérito contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para a primeira instância da Justiça Federal de Brasília. Os detalhes da decisão com Gisele Reis, a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça. Boa tarde a todos que nos acompanham. O STF recentemente decidiu que a inclusão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, não fere a Constituição Federal. Foi o voto do ministro Alexandre de Moraes que prevaleceu. Ele lembrou que a legislação estabelece que apenas serão excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Tudo o mais deve ser incluído. Destacou também que a receita bruta compreende os tributos que incidem sobre ela. O Supremo ainda falta analisar recurso que foi apresentado solicitando esclarecimentos da decisão do plenário. Os embargos de declaração já foram liberados e devem ser incluídos na pauta em breve. Até a solução definitiva dessa questão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, solicitou que os tribunais regionais federais não enviem processos sobre este tema para a Suprema Corte. A análise final do recurso extraordinário pelo STF deverá ser seguida por todas as demais instâncias do Poder Judiciário brasileiro. E na sessão de hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão dar continuidade ao julgamento sobre regulamentação do Ministério Público de Contas paulista. O tema começou a ser discutido ontem no plenário do STF. Os ministros começaram a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra a omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo em instituir e regulamentar o funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipal. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. E você vai ver a seguir no Dia da Constituição. Vamos falar sobre as conquistas e os avanços promovidos pelas cartas magnas promulgadas ao longo dos últimos anos. A gente volta já já. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição
é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. Hoje é o dia da Constituição. A data faz referência à primeira Carta Constitucional do Brasil, que foi outorgada em 25 de março de 1824 pelo imperador Dom Pedro I. Ao todo, o Brasil possui 7 constituições. A primeira Constituição brasileira foi assinada pelo imperador Dom Pedro I em 1824 para organizar o funcionamento das instituições políticas e jurídicas do país após a conquista da independência de Portugal. Em 1824 surge a Constituição do Império do Brasil. Havia uma nação nova, independente, que se desgarrou, né, do jugo português e que, portanto, necessitava de uma Constituição. É importante considerar que todas as constituições elas surgem em momentos de ruptura. A primeira Constituição brasileira foi a única Constituição imperial. É reconhecida como um poder moderador e considerada uma das constituições mais liberais do mundo para a época. De 1824 aos dias de hoje, o Brasil já teve 7 constituições com deveres e direitos dos brasileiros. A última, de 1988, se destaca principalmente pela garantia de direitos sociais. Nesses direitos sociais se inclui educação, segurança e a saúde. Então, a gente vê que, nesse momento, esse princípio que está norteando até a chegada de uma legislação que não é constitucional, ela é infraconstitucional, ou seja, foi uma lei criada para regrar e cuidar dessa questão de calamidade pública que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo, né? A Constituição vigente de 1988 é considerada rígida. Só pode ser alterada por meio de emendas constitucionais e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O STF tem tido um papel bastante decisivo nos últimos anos, eu diria até nas 2 últimas décadas, no sentido de interpretar a Constituição para dar-lhe densidade, para dar-lhe concretude, para que a Constituição possa realmente ter os seus princípios sendo respeitados pelos diversos poderes da República, Executivo, Legislativo e o próprio Judiciário, e para que realmente ela venha concretizar aquilo que foi deliberado pelos constituintes que promulgaram o texto de 1988. É importante que o brasileiro comece a entender das leis do seu país. E a lei mais importante para entender é a Constituição Federal, porque ela é a lei maior e todas as outras têm que seguir de acordo com ela. Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora ao vivo com a vice-procuradora-geral da República aposentada, Débora Duprá, que hoje advoga. Seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. O prazer é meu. Bom, Débora, vamos conversar pela lei maior do país, a vigente, a Constituição Cidadã. Ontem nós tivemos um exemplo, eu enxergo como um exemplo muito claro do espírito democrático da Constituição de 88, um exemplo do espírito democrático que sinaliza também os princípios da separação dos poderes. Quer dizer, eu me refiro àquela reunião de ontem no Palácio da Alvorada, com os 3 representantes, os 3 chefes dos poderes, presidente da República, do Supremo, do Senado e da Câmara, onde eles participam de um comitê de enfrentamento à pandemia, ao combate à Covid-19. É claro que o Supremo a gente tem um papel peculiar, né? O ministro Fux explicou ontem, mas é esse o tom da Carta Magna fazendo alusão ao encontro ontem lá na Alvorada? Cada um com a sua atribuição e o poder público, o Estado, com o dever de garantir a proteção à saúde e criar mecanismos para, né? Olha, eu não vejo com bons olhos esse comitê, mas vamos começar pela Constituição, né? A Constituição determina que a saúde deve ser protegida mediante o princípio da precaução. Você tem que adotar medidas para evitar agravos na saúde. Quando surge a pandemia, o Brasil toma 2 rumos coincidentes entre si. Um na ordem internacional, que o Brasil já tinha aderido em 2005 a um regulamento sanitário internacional
que prevê exatamente essas situações de pandemia que exigem uma coordenação dos países no seu enfrentamento. Esse texto foi alterado um pouco e foi aprovado aqui no Brasil por meio de um decreto em 2020. E ele determina que haja um ponto focal. O Brasil indicou o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Desde então, é essa pessoa, né? E também foi editada uma lei para o enfrentamento da pandemia, 13.979, que ela prevê que a centralidade, ela prevê uma série de medidas, né, como afastamento, isolamento, fechamento de fronteiras, vacinação, rastreamento, exame, testagem. E ela vai botar essas providências a cargo do Ministério da Saúde, dos gestores locais, em algumas hipóteses, com autorização do Ministério da Saúde, e em algumas hipóteses, só gestores locais. Quando você cria um comitê, você subverte essa lei, você bota como se fosse uma questão política, não é, né? Ela é uma questão de saúde, a lei fala que tem que ser guiada por evidências científicas, e coloca pessoas aí. O princípio da separação de poderes não é isso, né? Tem não sei quantos pedidos de impeachment, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que precisam ser analisados pela má condução do presidente da República na pandemia, a denúncia de crimes comuns apresentados ao Procurador-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal, afinal, vai julgar esses pedidos. Então, eu não vejo essa iniciativa como sendo expressão do princípio da separação de poderes, muito ao contrário. Vamos mudar de assunto agora, falar de direitos fundamentais, que é sempre bom a gente falar sobre esses avanços da Constituição de 88. Quais são as outras questões em que você considera que nós avançamos nesses aspectos, né, de direitos sociais, direitos indígenas? A Carta, ela traz ela agasalha, né, tantos direitos. É claro que a efetividade, a gente tem esse gargalo, mas quais os destaques, Débora? Primeiro, eu peguei o finalzinho da matéria anterior, da primeira Constituição brasileira, de 1824, ela surge, por exemplo, com a escravidão, né? Ainda tem a escravidão. A Constituição de 1988 ela vai ser a primeira carta constitucional que distribui direitos para todas as pessoas. Até então, você tinha um regime de incapacidades. Nós, mulheres, fomos tidas como relativamente incapazes na vigência da Constituição anterior, mesmo alterada pela Emenda Constitucional número 1 de 1969. Indígenas, incapazes, enfim, um regime de incapacidade que a Constituição de 88 supera, né? Então, muito mais do que ser uma resposta a esse período anterior da ditadura, ela é a expressão de direitos, né? E depois ela incorpora, é muito interessante, que é a única emenda constitucional que é incorporada, que é a única convenção internacional que é incorporada com título de emenda constitucional, com status de emenda constitucional, é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela também vai trazer essa noção de que a sociedade se organiza de modo a ser o mais inclusiva possível. Todas as pessoas, derrubadas as barreiras, né, ambientais, atitudinais, comportamentais, elas têm condições de participar da vida coletiva. Esse é o principal espírito da Constituição de 1988. Nossa Constituição... Perdão pela interrupção. Nossa Constituição vigente já há 3 décadas, mais de 3 décadas, você considera que a nossa democracia está madura? Estamos no caminho? Qual é a nossa situação hoje na sua avaliação? Não é uma democracia madura. Não é uma democracia madura, primeiro, pela pouca idade dela, né? Ela segue um período ditatorial sem ter implementado uma política contundente de justiça de transição, né? Enfrentar o passado de grandes violações de direitos humanos, não permitir que ele se perpetue. E aí, quando surge um governo autoritário, a gente vê a capacidade que ele tem de minar as bases democráticas. A primeira foi a destruição de todos os espaços de participação social, né? O fim dos conselhos, os conselhos de participação social, os conselhos de direitos foram fortemente atingidos. E o impacto que tem nas instituições de Estado de uma maneira geral. Então, eu avalio que a democracia é uma coisa que precisa ser muito bem cuidada. Há, hoje em dia, um avanço sobre direitos, um avanço sobre direitos fundamentais, e se não fosse o papel central do Supremo Tribunal Federal
talvez a nossa situação fosse ainda mais dramática. Ok, Débora, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente o tempo é curto. Agradeço a sua entrevista mais uma vez. Ótima tarde para você. Obrigada, para você também. E você vai ver a seguir, em um ano de pandemia, a Justiça do Trabalho destina mais de 200 milhões de reais ao combate da Covid-19. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. Em um ano de pandemia, a Justiça do Trabalho destinou mais de 225 milhões de reais ao combate da Covid-19. E o número de processos julgados no período aumentou. A Justiça do Trabalho destinou mais de 225 milhões de reais ao combate da Covid-19 no Brasil. Os valores foram usados para a compra de remédios, testes rápidos, máscaras e equipamentos hospitalares. A quantia é proveniente de condenações em ações civis públicas e da execução de termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho, além de multas aplicadas em decisões judiciais. Com a necessidade de distanciamento social para evitar a propagação do coronavírus, as atividades presenciais na Justiça do Trabalho foram suspensas. A prestação jurisdicional foi mantida por meio de trabalho remoto e de audiências e sessões telepresenciais. E a produtividade aumentou, segundo dados da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho. Em um ano, o TST julgou mais de 352 mil processos e proferiu mais de 32 mil decisões, um aumento de 6% em comparação com 2019. No mesmo período, a Justiça do Trabalho proferiu mais de 4 milhões de sentenças de primeiro e segundo grau e 15 milhões e 800 mil despachos. A alta produtividade foi mantida devido à facilidade de acesso aos autos com a criação do selo 100% PJE, que, um ano antes da pandemia do coronavírus, incentivou os 24 tribunais regionais do trabalho a migrarem os processos físicos para o sistema eletrônico. Hoje, mais de 98% dos processos da Justiça do Trabalho estão digitalizados. Desde o início da pandemia, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho incentivou a conciliação como forma de resolver pacificamente as ações e conflitos que garantissem a segurança jurídica e a prestação de serviços essenciais à população. Ao mesmo tempo, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho recomendou que os TRTs e as varas do trabalho de todo o país adotassem medidas de redução de riscos de contágio, como a adoção do trabalho remoto, atendimentos virtuais e a prioridade na tramitação de ações que envolvessem profissionais de saúde que atuam na pandemia. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Amanhã temos um encontro marcado. Tchau, tchau.